lenda de The Ray, uma exploração completa. Olá, meu povo, eu sou a Rai. Bora comigo bater um papo reto? A lenda de The Ray é uma das histórias de terror mais persistentes e inquietantes a surgir na era da internet. Originada nos fóruns de criptopasta e outras plataformas de discussão no início dos anos 2000, esta entidade misteriosa e aterradora tem capturado a imaginação e o medo de muitas pessoas ao redor do mundo. A origem da lenda. A história de The Ray começou a ganhar forma em 2005, quando um grupo de entusiastas de terror começou a compilar relatos de avistamentos de uma criatura estranha e assustadora em um fórum online. As descrições variavam, mas havia pontos comuns. Uma figura humanoide pálida com membros longos e desproporcionais e olhos negros que pareciam penetrar a alma. Estes relatos foram reunidos em um esforço colaborativo, dando origem que hoje conhecemos como The Ray. Mas Rai, por que esse nome? Então bora lá que eu vou te falar. O nome The Ray é derivado de uma palavra inglesa que significa ancinho, possivelmente em referência à maneira como a criatura se move ou suas garras afiadas. No entanto, a origem exata do nome permanece obscura e incerta, adicionando mais um elemento de mistério à lenda. Descrições da criatura. The Ray é frequentemente descrito como uma figura humanoide, mas com características que o distinguem de qualquer ser humano ou animal conhecido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like e ative os sininhos para as notificações, que vai me ajudar muito. Então bora lá. As descrições mais comuns inclui, primeiro, sua aparência física. The Ray tem uma pele extremamente pálida, quase translúcida, sem pelos. Seu corpo é esquelético, com membros longos e desproporcionais, como a gente viu, com dedos terminados em garras extremamente afiadas. Segundo, os seus olhos. Os olhos são negros, profundos, descritos como vazio e frio. Eles são uma das características mais perturbadoras de criaturas, capazes de paralisar aquele que os encaram. Terceiro, sua postura e o movimento. Ele é frequentemente visto agachado ou rastejando, movendo-se de maneira fluida e quase sobrenatural. Sua postura e movimentos lembram um predador pronto para atacar. O quarto, seu comportamento. A criatura é silenciosa, aparecendo sem avisar e desaparecendo da mesma maneira. Em muitos relatos, The Ray é encontrado observando suas vítimas enquanto dormem, sentado na beira da cama ou nos pés do leito. Vamos lá para alguns relatos de encontro. Numerosos relatos de encontros com The Ray têm sido compartilhados online, cada um contribuindo para o desenvolvimento da lenda. A seguir, vamos ver alguns relatos mais notáveis desta história. Número 1. O Diário de 1691. Um dos primeiros relatos documentados de The Ray supostamente vem de um diário datado de 1691. O autor descreve uma criatura horrível que apareceu em sua casa à noite, causando terror e desespero a todas as pessoas. Embora sua autenticidade desde relato seja questionável, ele adiciona uma sensação de antiguidade à lenda. O caso de 1880. Outro relato antigo menciona uma criatura semelhante observada por um caçador na floresta. A descrição do caçador combina com as características de The Ray, sugerindo que a criatura poderia ter sido avistada muito antes de sua popularização na internet. Terceiro, um encontro de 2003. Um relato moderno envolve um casal que acordou no meio da noite para encontrar The Ray sentados aos pés de sua cama. O terror que sentiram foi tão intenso que ficaram paralisados, incapazes de se mover ou gritar. A criatura observou-os por alguns minutos antes de desaparecer, sem deixar
um mínimo rastro. Quarto, o relato de 2006. Este é um dos relatos mais detalhados envolvendo uma família que foi repentinamente visitada por Derek ao longo de várias semanas. A criatura apareceu inicialmente para a filha mais nova, depois para os pais. As visitas culminaram em uma tragédia, com a filha sendo encontrada morta em circunstâncias misteriosas. A família acredita que Derek foi responsável por sua morte, pois não havia nenhuma explicação ali para aquele caso ter acontecido. Teoria sobre a natureza de Derek. A natureza de Derek tem sido objeto de muita especulação e debate. Algumas das teorias mais populares incluem entidade sobrenatural. Muitos acreditam que Derek é uma entidade sobrenatural, talvez até um demônio ou um espírito maligno, ou espírito opressor. Sua habilidade de aparecer e desaparecer à vontade, junto com seu efeito paralisante sobre as vítimas, sugere ali que ele opera fora das leis naturais. Segundo, criação científica. Outra teoria é que Derek é o resultado de um experimento científico que deu errado. Talvez um híbrido genético ou uma criatura mutante criada em um laboratório secreto. Essa teoria é apoiada por relatos que descrevem que Derek tem características biológicas em comum, mas nada explicaria ele aparecer em vários lugares diferentes. Terceiro, manifestação do medo. Alguns sugerem que Derek é uma manifestação física do medo humano, ou seja, está ligada totalmente às emoções. De acordo com essa teoria, a criatura ganha poder e forma a partir do medo coletivo das pessoas, tornando-se mais real quanto mais se acredita nela. Ou seja, dependendo da quantidade de pessoas que estiver no coletivo, o medo proporciona o crescimento do Derek, ou seja, ele ganha mais força de acordo com esse sentimento de terror das pessoas. Quarto, ser extraterrestre. Há também quem acredite que Derek é uma forma de vida extraterrestre. Suas características físicas estranhas e habilidades incomuns poderiam sim ser explicadas através dessa origem alienígena. Impacto cultural. Desde sua criação, a lenda de Derek teve um impacto significativo na cultura popular, especialmente no gênero de terror. Ele inspirou uma variedade de mídias, incluindo a creepypasta e ficção online. Derek se tornou um tema popular em histórias de creepypasta, com inúmeros autores criando suas próprias versões e expandindo a lenda. Essas histórias são frequentemente compartilhadas em fóruns e sites de terror, ajudando a manter a lenda viva. Filmes e séries. A lenda de Derek também inspirou produções audiovisuais, filmes independentes de terror e episódios e séries focadas no paranormal, frequentemente explorando a ideia de uma criatura semelhante a Derek, trazendo a lenda para um público mais amplo. Jogos de terror. O mundo dos videogames de terror também adotou a lenda de Derek. Jogos independentes, em particular, exploram a tensão e o medo associados à criatura, proporcionando experiências interativas aterrorizantes para os jogadores. Arte e cultura pop. A imagem de Derek foi retratada em várias formas de arte, desde ilustrações e quadrinhos até cosplay em convenções de terror. A criatura se tornou um ícone visual de terror moderno, facilmente reconhecível por sua aparência distinta. Análise psicológica. Do ponto de vista psicológico, a lenda pode ser vista, na verdade, como uma manifestação dos medos mais profundos e primitivos da humanidade. O medo do desconhecido, da vulnerabilidade durante o sono e da presença de algo sinistro nas sombras são temas recorrentes em muitas culturas e mitologias. A paralisia do sono é uma condição em que uma pessoa está consciente, mas totalmente incapaz de se mover ou falar ao adormecer ou acordar. Pode ser uma explicação científica para muitos desses relatos
de Contos com Derek. Durante esses episódios, as pessoas frequentemente relatam sentir uma presença maligna na sala, o que poderia facilmente ser interpretado como um encontro com como criatura como a de que estamos falando hoje. A lenda da era digital. A popularidade de Derek é um exemplo de como as lendas urbanas podem evoluir e se espalhar na era digital. Antes da internet, histórias de terror eram passadas de boca em boca, através de livros ou contos locais, até mesmo reunindo toda a família e contando aquela história aterrorizante. Hoje, uma lenda pode se tornar viral, alcançando milhões de pessoas em questão de dias. Os fóruns de discussão, sites de creepypasta e redes sociais permitiram essa expansão, Permitiram que crescesse mais e se transformasse no que hoje é. Essa capacidade de adicionar, modificar a história, junto com a facilidade de ser compartilhada, de esses relatos eles ganhar mais força, dessas teorias eles ganhar mais força, se torna um fenômeno cultural que continua cada vez mais a evoluir. Podemos concluir que, de fato, a lenda de Derek é um exemplo fascinante, na verdade, de como as histórias de terror podem capturar a imaginação coletiva de grande parte da população, desde suas origens em fóruns, como foi falado, até uma presença na cultura popular. É por isso que ele se tornou um ícone do terror moderno, seja visto como uma entidade sobrenatural, sobre criação científica ou algo de manifestação alienígena, do medo, do terror dessa criatura que chega a fascinar os telespectadores. Aqueles que se deparam com sua história ficam totalmente impactados. Esse impacto ele tem uma grande durabilidade, ele se expande por anos e é passado ali para pessoas que estão conectadas com este mundo, enquanto novas histórias e teorias continuam a surgir, a se modificar, a se relocar, a se adequar. Novos relatos sempre irão surgir sobre essa criatura que se esconde nas sombras da noite, que pode estar observando alguém. Então, se você gostou, tchau, tchau e até o próximo vídeo.